Pessoal, vamos fazer a correção da tarefa de casa passada no dia 4/5, numa segunda-feira, do 8º ano, referente ao módulo 8, da página 489 e 490, foi do número 1 até o 7. Deem uma olhada aqui na número 1, ó. A número 1 pede para eu analisar esse triângulo, ó. Vocês estão vendo? E aí fala o seguinte: em relação ao triângulo da figura ao lado, letra A, escreva o seu nome. Vocês podem observar que o nome a gente dá a partir dos vértices do triângulo. Então o nome é B-O-M. Aí a gente vai colocar aqui, ó, triângulo B-O-M. A letra B pede para eu nomear os seus vértices. E os vértices eu consigo ver a partir do nome, inclusive. É o vértice B, o vértice O e o vértice M. Sempre com letra maiúscula, porque os vértices são pontos. Na letra C, pede para eu nomear os seus lados. E aí os lados são segmentos de retas. Um lado é o BO, o outro lado é o OM, como vocês podem ver, ó, do B até o O, do O até o M e do M até o B. Então, do M até o B. Pelos vértices a gente identifica. Na letra D, pede o nome de seus ângulos internos. Para isso eu posso usar, né, o trio, onde o ângulo começa, por onde ele passa e aonde ele termina. Então, por exemplo, o ângulo que está sobre o vértice B é o ângulo OBM. O ângulo que está sobre o vértice O é o ângulo BOM. E o ângulo que está sobre o vértice M é o ângulo BMO. Eu poderia perfeitamente trocar a ordem dessas letras finais. Agora o vértice precisa necessariamente estar no meio, ok? E agora vamos na letra E. A letra E, ele me pede o seguinte, ó. Vou entrar aqui com o livro. Com a ajuda de uma régua, classifique o quanto às medidas de seus lados. Então eu vou aqui com a régua, medir os seus lados, e aí eu tenho aqui, ó, uma medida de aproximadamente 4 centímetros, são 3, deixa eu olhar aqui melhor, 3,8 centímetros. Então eu tenho aqui 3,8 centímetros. Aqui do lado eu tenho uma medida de 3,2 centímetros. E aqui embaixo eu tenho 3,5 centímetros. Como vocês podem perceber, todas as medidas são diferentes, então eu vou classificar esse triângulo no item E como um triângulo escaleno, que é a classificação adequada para 3 lados diferentes. Então, na letra E, o triângulo BOM é escaleno. Vamos lá, pessoal, na letra F. A letra F pede pra gente, com a ajuda de um esquadro, classificar o triângulo quanto à medida de seus ângulos. Como é que eu vou fazer isso com o esquadro, que é esse instrumento aqui, ó? Pode ser esse, ou pode ser esse aqui também, ó. Tá vendo? Que é o menorzinho, ó. Como é que eu vou fazer isso? Reparem que aqui na quina, ó, o esquadro tem um ângulo de 90 graus. E os ângulos, eu tenho 3 classificações a princípio, né? Para determinar um triângulo, que é o agudo, o reto e o obtuso. Então, se os 3 ângulos forem agudos, eu tenho um triângulo acutângulo. Se um deles for reto, retângulo. E se um deles for obtuso, obtusângulo. Então, vamos lá, ó. Opa. Aqui, ó. Se eu encaixar aqui, ó, vejam que o ângulo do esquadro é maior do que o do triângulo. Do triângulo está aqui na região interna. Então, esse ângulo é agudo, por ser menor do que 90. Aqui nesse aqui de cima, ó, a mesma coisa acontece, ó. Quando eu coloco o meu esquadro ali, ó, reparem o seguinte, ó. O meu ângulo é menor do que 90 graus também, porque tá para dentro. Então, ele é agudo. Até agora, nenhum ângulo reto, nenhum ângulo obtuso.
E aqui é a mesma coisa, aí, ó, o ângulo é menor do que 90. Aqui o ângulo está reto e eu tenho um ângulo menor do que 90. Então são 3 ângulos agudos. Então eu classifico esse meu triângulo como um triângulo acutângulo. Aí eu venho aqui, coloco triângulo BOM é acutângulo. Pessoal, vamos para a número 2. A número 2 pede para eu, usando uma régua e um esquadro, desenhar no caderno, na letra A, um triângulo retângulo isósceles. Então eu vou pegar a régua e vou pegar um esquadro, pode ser qualquer um deles, e vou desenhar um triângulo retângulo. Como eu falei no item anterior, no esquadro, esse ângulo aqui, ó, é reto. Então ele vai servir justamente para eu fazer o ângulo reto. Então aqui, ó, ele não serve para eu medir os segmentos. Até serve na parte dele que tem régua, mas eu vou fazer isso com a minha régua. Então eu vou escolher um triângulo retângulo isósceles, quer dizer que ele tem 2 lados iguais. Eu vou escolher um lado de 3 centímetros. Então aqui eu vou colocar, ó, 3 centímetros. Poderia ser o tamanho que vocês desejassem, ok? Poderia ser 3, 4, desde que fossem iguais, 2 lados. E aqui eu vou marcar também, ó, 3 centímetros. Então aqui, ó, 3 centímetros. E vou conectar aqui onde eu marquei. Reparem que sobraram aí umas pontinhas. Eu sei que aqui eu tenho 3 centímetros. Aqui eu tenho 3 centímetros. E aqui eu tenho um ângulo reto. Essas pontinhas aqui que sobraram eu vou apagar, para que ele fique bem certinho e isósceles. Então, ele é um retângulo isósceles. Pessoal, o item B pede para a gente desenhar um triângulo escaleno obtusângulo. Então, eu vou usar a régua novamente para traçar a medida aí de um dos lados do triângulo. Escaleno é que tem todos os lados diferentes e obtusângulo é que tem um ângulo obtuso. Então, vejam bem aqui, ó. Eu vou marcar um dos lados tendo 4 centímetros aqui, ó. 4 centímetros. Esse lado que vai ficar aqui embaixo, ok? E vou usar o meu esquadro para traçar, para identificar o ângulo. Aqui eu tenho um ângulo reto, tá vendo? Certinho aqui, ó, um ângulo reto. Para que ele vire obtuso, ele tem que ser maior do que esse aqui reto. Então ele tem que ser aqui, ó, maior. Estão vendo? Então eu vou fazer aqui o meu outro lado, tendo 3 centímetros aqui, ó. 3 centímetros. Ok? E ele tá maior do que o ângulo reto. Então, esse ângulo aqui que se formou, ó, ele é um ângulo obtuso. E aí, quando eu conectar esses dois, como eu falei pra vocês, né? Aqui eu fiz com 4 centímetros. Aqui eu fiz com 3. Se a gente medir aqui, esse lado com certeza é maior, aí tem 6 e pouco, 6 e pouco. Então, ele é um triângulo aí, obtusângulo escaleno. Vamos seguir para o item C. O item C pede para eu desenhar um triângulo isósceles acutângulo. Novamente, eu vou usar o meu esquadro, mas agora eu não vou usar o meu ângulo reto. Eu vou usar os meus ângulos agudos aqui, ó. Tô vendo, ó? E aí eu vou pegar um desses ângulos agudos, que pode ser nesse esquadro, ou nesse esquadro aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou usar esse aqui para mudar um pouquinho. Vou usar esse esquadro aqui, vou usar esse ângulo aqui. Eu não sei quanto ele mede, mas ele com certeza é um ângulo agudo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse ângulo aqui agudo, ó. Vou aproveitar ele. Vou aproveitar ele só para formar um ângulo. E agora eu vou medir na medida que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou fazer um triângulo aqui com um lado medindo 4 centímetros. Vou fazer 4 centímetros para cá e 4 centímetros para cá. Claro que com o caderno de vocês, quadriculado, é bem mais fácil fazer isso, porque o quadriculado ajuda nas medidas. Então tá aí, ó, um triângulo isósceles com todos os seus ângulos sendo agudos. Esse lado é igual a esse.
os dois têm aí 4 centímetros. Vamos lá, pessoal, seguir para número 4. A número 4 pede apenas para recortar os 8 triângulos referentes ao anexo 1, que eu já havia pedido na aula para que vocês fizessem e acompanhassem a aula junto comigo. Então, a número 4, nada a se fazer. A número 5 pede para eu calcular a medida do ângulo interno A de cada triângulo ABC. E aí eu tenho 4 situações. Na situação da letra A, eu tenho um ângulo medindo 45 graus, o outro medindo 115 graus e o A que eu desconheço. E eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, eu vou fazer essa soma e descobrir qual é o valor do meu ângulo A. 45 com 115, eu vou obter 160 graus, mais o A dá 180. Passando 160 para o outro lado, eu tenho 180 menos 160. Logo, meu ângulo A é igual a 20 graus, ok? Seguindo para o item B, eu tenho aí um triângulo, onde um dos ângulos mede 32 graus, o outro x e o outro x. Como eu tenho dois ângulos iguais, eu sei que esse triângulo é, por definição, um triângulo isósceles. Tem dois ângulos iguais. Logo, ele tem dois lados iguais também. Então, aqui eu vou ficar com 32 graus, mais 2x, igual a 180. Vou passar o 32 para o outro lado, vou ficar com 180 menos 32. Não esqueçam da bolinha do grau. 2x vai ser igual a 148 graus. X, vou passar o 2 dividindo, é igual a 148 dividido por 2. Logo, meu ângulo x mede 74 graus. Não é isso que a questão me pede. A questão me pede o valor do ângulo A. E nesse caso, A é igual a x. Então, A é igual a 74 graus. Ok? Seguindo aí para o item C, eu tenho novamente três ângulos. Obviamente é um triângulo, né? Um é alfa, o outro é 2α e o outro é 90 graus. E a soma desses ângulos dá 180 graus. Então, eu tenho aí 3α mais 90 graus igual a 180 graus. Eu vou passar o 90 para lá diminuindo. 180 menos 90. 3α é igual a 90. Agora eu vou passar o 3 dividindo. Fico com 90 dividido por 3. Logo, α é igual a 30. A questão me pede o valor de A, do ângulo A. Nesse caso, A é igual a alfa. Logo, o A, 30 graus. Ok? Vamos seguir para a letra D. A letra D eu tenho os três ângulos medindo 2y, o outro 3y e o último 4y. E a soma deles três é igual a 180 graus. Somando isso tudo, eu tenho 5 com 4, 9y igual a 180. Passando 9 para o outro lado, eu tenho 180 dividido por 9, eu tenho 20 graus. Logo, o y é 20 graus. Ele me pede o valor do ângulo A, que é 2y. Então, eu vou precisar multiplicar isso aqui por 2. E 2 vezes 20 é igual a 40 graus. Então, A é igual a 40 graus, ok? Vamos seguir agora para a questão número 6. A questão número 6, eu tenho uma imagem de um barco, de dois barcos, aliás, do B1 e do B2, e de um farol. E ela fala o seguinte pra gente: que o barco B1 avista o topo de um farol F sob um ângulo de 45 graus. E no mesmo instante, um barco B2 avista o topo do mesmo farol sobre um ângulo de 30 graus, como o esquema da figura. E aí pergunta qual é o ângulo B1, F, B2. Esse ângulo é o único ângulo que está faltando no triângulo. Para não ficar essa notação grande, eu vou chamar ele de alfa. E eu vou colocar assim, ó, que a soma dos ângulos internos, 45 graus, mais alfa,
mais 30 graus vai dar 180, como em todo triângulo. E aí 45 com 30 eu tenho 75 graus mais alfa igual a 180. Eu vou passar o 75 para o outro lado e eu fico com 180 menos 75. O alfa vai dar 105 graus. Logo, esse ângulo aqui que ele me pede, B1, escrevi errado, B1, F, B2 é igual a 105 graus, tem medida de 105 graus. A letra B, ele fala o seguinte, que no esquema mostrado, o barco B1 está à esquerda do farol e o barco B2 à direita. E ele pede para a gente supor que os dois barcos estivessem à esquerda, só que considerando os mesmos ângulos. Então, o B1 estaria sobre um ângulo de 45 graus e o B2 estaria sobre um ângulo de 30. Então, ele estaria do outro lado. E aí, a figura ficaria dessa forma. Ele me pergunta qual seria a medida do B1FB2, que é esse ângulo aqui, ó. E aí, reparem, esse ângulo de 45, ele não é interno ao triângulo. Eu preciso descobrir esse ângulo aqui interno. E esse ângulo interno, ele é um ângulo raso, porque isso aqui forma um ângulo raso, menos 45 graus. Logo, eu tenho aí 135 graus aqui dentro. Ok? E aí, para descobrir esse ângulo que está me faltando aqui, ó, eu vou usar a soma dos ângulos internos do triângulo. 30 graus mais 135 graus mais esse ângulo aqui, que agora eu vou chamar de beta, igual a 180 graus. E aí eu tenho 165 graus mais o beta igual a 180, beta igual a 180 menos 165, o beta é igual a 15 graus. Então, o meu ângulo B1, F, B2, nesse caso, seria 15 graus, ok? Seguindo agora para a questão número 7, ela me mostra, me apresenta um desenho. E ela me pede o seguinte, no triângulo ABC, que é esse grandão aqui, ó, ele é retângulo em A, ou seja, aqui tem um ângulo reto, e AD, que é esse segmento aqui, e BE, que é esse aqui, são bissetrizes de A e de B, respectivamente. Bissetriz é aquele segmento, aquela semi-reta que divide o ângulo ao meio. Se dividiu aqui ao meio, eu já tenho certeza que para cá fica 45 e para cá fica 45, justamente por 45 ser a metade de 90. Mas esse ângulo aqui eu ainda não sei, esse ângulo inteiro. Para determinar esse ângulo inteiro, eu vou olhar para esse triângulo grande, ó. Um dos ângulos dele é 90 graus, o outro 70 graus e o terceiro é esse B aqui que eu não sei, que eu quero descobrir. E a soma dá 180. 90 com 70 eu tenho 160 graus, mais o B dá 180. Como vocês podem reparar, o único número que somado com 160 dá 180 é 20. Então o B é 20 graus. E se o B, que é isso aqui tudo, ó, mede 20 graus, cada pedacinho daqui, ó, vai medir 10 graus, certo? A pergunta final da questão é, quanto mede APB, que é esse ângulo aqui, ó? Quer saber esse ângulo. E aí, para descobrir esse ângulo, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui menorzinho. E aí, vou fazer a soma dos ângulos internos. Deixa eu ver se eu consigo tampar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu vou olhar para esse triângulo aí, ó. Esse aqui, ó. E aí eu fico com 45 graus mais esse ângulo aqui que é o P, mais 10 graus, igual a 180. E aí eu tenho P mais 55 graus, igual a 180, P igual a 180 menos 55, logo o ângulo P é igual a 125 graus, e o que ele me pede é APB. Então aqui escrevendo adequadamente, né, APB é igual a 125 graus.
Então é isso, pessoal. Essa era a correção da nossa tarefa de casa da aula do dia 4/5.